Oi, pessoal. Mais uma aula, né? Mais uma aula de biologia. E, continuando, né, dentro do assunto de ecologia, a gente vai falar um pouquinho sobre relações ecológicas. Então, primeiro vamos começar com as definições, né? Primeiro, a definição do que é uma relação ecológica. A gente também chama de interação ecológica, certo? Então, olha só, as diferentes formas de relacionamento entre os seres vivos de uma comunidade biológica constituem, as relações ecológicas. Então, são as maneiras, né, como eles interagem. E quando a gente fala comunidade biológica, a gente está relacionando com os seres vivos, né? Lembra que o conceito de comunidade é que são seres vivos de espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente, certo? E essa maneira de como eles interagem, a gente chama de relações ou interações ecológicas. Agora, essas interações, certo? Elas podem acontecer tanto entre seres vivos que são da mesma espécie, como entre seres vivos que são de espécies diferentes. Então, a gente classifica de duas maneiras, tá? Primeiro, relações intraespecíficas, que são as que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, ok? E relações interespecíficas, que são aquelas em que os seres vivos de espécies diferentes se relacionam, seja positivamente ou não. E aí vem mais uma classificação, tá? Tem as relações positivas, que a gente também chama de relações harmônicas, onde os seres vivos, independente de ser da mesma espécie ou não, tá? Eles convivem muito bem, ninguém sai desfavorecido em nenhum momento, né? Eles vivem harmoniosamente. Então a gente chama de relações harmônicas. Não é harmônico? Alguém sai prejudicado, né? Tem prejuízo para alguma das duas espécies envolvidas? Então a gente chama de relações negativas ou relações desarmônicas. E o mesmo acontece com essas relações, que podem ser tanto seres da mesma espécie como seres de espécies diferentes, certo? Então, primeiro a gente separa. É entre ser vivo da mesma espécie? Bom, é uma relação intraespecífica. E aí ela pode ser harmônica ou desarmônica. E o mesmo acontece com interespecífica. Vou colocar um apanhado geral agora de quais são, né, essas relações que vão ser abordadas em todos os slides seguintes, tá? Então, primeiro você tem aí relações intraespecíficas, lembra, da mesma espécie. Tem as harmônicas e tem as desarmônicas. Então, são duas harmônicas que vão ser abordadas e duas desarmônicas. As interespecíficas, você vê que a lista é bem maior, certo? Mas também tem harmônicas entre espécies diferentes e desarmônicas entre espécies diferentes. E nós vamos ver uma por uma agora, ok? Começando então por sociedade, tá? Sociedade é um agrupamento entre seres da mesma espécie, ok? E olha, com um comportamento cooperativo. Ocorre hierarquia e ocorre divisão de trabalho, tá? Então, as sociedades, elas são grupos de seres da mesma espécie, né? E esses seres, eles têm comunicação entre si, mas eles são seres que são independentes, tá? Eles não são ligados fisicamente, eles são seres independentes. Aí você tem um exemplo das principais sociedades, tá? Então, nós temos a sociedade das abelhas, né? Os insetos em geral, sociais, né? Os insetos sociais a gente chama dessa maneira porque eles têm uma maneira organizada de viver e dividem as tarefas. Uma questão interessante também sobre os insetos sociais é que eles se dividem, né, esses grupos, essa divisão de trabalho, também é dividido de acordo com a estrutura física, tá? Observa aí na primeira imagem, você tem abelhas, ok? Mas a setinha vermelha está mostrando a abelha rainha. Então você percebe que ela é maior, certo? Enquanto as outras são abelhas comuns, abelhas operárias, né? Que vão coletar mel, coletar néctar, desculpa, para fabricar o mel, que vai cuidar da abelha rainha, que vai proteger a colmeia. Então as operárias todas são pequenas e têm um tamanho padrão. Agora, a rainha, ela é diferenciada. O mesmo acontece com a imagem do lado, que é o zangão, o macho, certo? Que ele só serve para reprodução. Após a reprodução, ele morre.
tá? Então, essa divisão de trabalho também é demonstrada na organização corporal. O corpo desses animais mostra, né, para qual o destino, digamos assim, ele nasceu. O mesmo acontece com as formigas, né? Você tem aí na imagem A, que você tem a formiga rainha, certo? Na imagem B você tem o macho. E aí você percebe que só os dois apresentam asas, né? Formiga você conhece muito bem e elas não têm asas, né? Mas o macho e a fêmea, né? A rainha e o macho que serve apenas para reprodução, eles têm para poder fazer o voo nupcial, né? E aí ter a reprodução. As outras formigas é de acordo com a função que elas desempenham no formigueiro, tá? Então tem a formiga cortadeira, a formiga jardineira, que vão cuidar dos fungos que servem ali para a produção, né, do alimento dentro do formigueiro. Então, toda vez que a gente falar em sociedade, lembra, os organismos, eles são da mesma espécie, tá? Eles têm algum grau de cooperação, de comunicação e divisão de trabalho, ok? Só que eles conservam independência e mobilidade, mas eles trabalham em prol de um grupo, né? Ainda relacionado à sociedade, a gente tem muitos outros exemplos, tá? Por exemplo, tem a sociedade dos cupins, que também são insetos sociais, mas tem mamíferos primatas, né, que formam grupos nos quais os indivíduos que são machos e mais fortes e saudáveis defendem, tá, os outros e têm vantagens para se reproduzir. Nós vamos ter esses exemplos de sociedade em outros animais também, não são só insetos que apresentam isso não, tá? Outra relação ecológica entre seres da mesma espécie é a relação chamada de colônia, ok? Então, grupos de indivíduos da mesma espécie que interagem de forma mutuamente vantajosa, porém agora esses seres eles têm ligação corporal, eles são unidos fisicamente. Além disso, nessa interação, certo? Todos da mesma espécie, todos os indivíduos envolvidos, eles são beneficiados, tá? Você tem no primeiro exemplo aí um quinidário, né? Que a gente conhece aí como caravela portuguesa. Parece até estranho, né? Falar que isso daí é uma colônia, né? Porque olhando assim, você pensa que é um único animal. Porém, não, é uma colônia, certo? Constituído aí por indivíduos altamente integrados. E aí a ilustração à direita está mostrando quais, né? Como que se deu esse agrupamento, quais são esses indivíduos que estão aí, certo? Então, alguns deles capturam e digerem o alimento, outros vão fazer aí a parte de defesa, que vão disparar os filamentos, né? Que tem toxinas, e aí tem um peixe ali sendo pego, né? Para servir de alimentação, ok? E tem ainda, né? O indivíduo flutuador, que vai formar aí uma bolsa cheia de gases, né? Para poder fazer esse animal, essa colônia, na verdade, né? Ficar sobre a água aí e a partir daí capturar os alimentos que precisam, tá? A gente também tem os corais, ok? Que são colônias, porque são formados por vários pólipos, e aí você tem na imagem D, né? Vários pólipos unidos pelo exoesqueleto calcário, ok? Então, tem mais exemplos, mas esses são os mais característicos que a gente tem de colônia. Então, diferenciando colônia de sociedade. Colônia, os indivíduos são unidos fisicamente, certo? Pode até ter uma divisão de trabalho envolvida entre eles, ninguém sai prejudicado, todos são beneficiados, porém os indivíduos são unidos fisicamente. O contrário da sociedade, né? Que os indivíduos são independentes, mas eles trabalham em prol daquela sociedade, daquele grupo de indivíduos, ok? E as duas relações são harmônicas intraespecíficas. Agora, competição. Existe competição entre seres da mesma espécie, ok? E pode ser disputa por alimento, por parceiro, né? Por água, por qualquer motivo, né? Território. E aqui apenas alguns exemplos demonstrando isso, ok? Dessa disputa entre seres da mesma espécie. Então, uma competição, porém uma competição do tipo intraespecífica, ok? Porque é de seres
da mesma espécie. Bom, para finalizar então as relações intraespecíficas, certo? Da mesma espécie, a gente vai fechar com canibalismo, ok? E aqui você tem, né, dois exemplos clássicos, mas o comportamento canibal é observado em diversas espécies, tá? Não são só nessas. Então, tem algumas aranhas, como a viúva negra que está sendo mostrada aí, que depois do acasalamento, as fêmeas matam os machos e se alimentam deles, o que pode aumentar aí a produção de ovos, e isso é bom para a reprodução, claro, ok? A gente também tem aí o louva-a-Deus, né? Mesma questão, após o acasalamento, ela se alimenta, né, do macho, que é justamente para nutrir os seus filhotes, ela ter maior nutrição, ter disponibilidade aí para ter um bom, boa reprodutividade, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas uma boa diversidade aí, garantir a sobrevivência dos seus filhotes, certo? Agora, as relações de espécies diferentes, tá bom? Até agora foram apenas da mesma espécie. Então, vamos começar por mutualismo. Mutualismo é uma relação ecológica em que seres de espécies diferentes vivem muito bem, certo? E as duas espécies saem beneficiadas, ok? As duas espécies. Então, quando a gente representar esse tipo de relação, a gente até coloca positivo, positivo. Ninguém sai prejudicado nem nada, ok? E, detalhe, é uma relação obrigatória. Se um dos dois falar assim, cansei, né? Não vou colaborar com você, os dois morrem. Então, existe uma dependência entre os dois, certo? Então, você tem aí no exemplo A, né, o cupim, certo? O cupim se alimenta da madeira, ok? Porém, ele é incapaz de digerir a celulose. Ele precisa que dentro dele, né, no intestino, tenha esse protozoário e esse protozoário digere para ele. Em troca, o protozoário tem um abrigo, certo? Além de alimento, que ele também obtém. No exemplo B, você tem o clássico exemplo, né, dos líquens. Líquen é uma associação, né, entre fungo e algas, ok? Ou entre fungo e cianobactérias. E o fungo vai viver harmoniosamente aí, os dois, né? Um fornecendo nutriente, umidade, né? Boas condições de sobrevivência para ambos. Se um dos dois morrer, o outro também morre, tá? A alga, ela entra aí como ser produtor, né? Que produz oxigênio, certo? No exemplo C, você tem estruturas que a gente chama de micorrizas, tá? Que é uma associação entre fungos, porém agora com as raízes das plantas, certo? Essas raízes, elas vão receber minerais que o fungo extrai do solo. E o fungo utiliza substâncias orgânicas, né? Lembra que a planta também é um ser vivo produtor e vai fornecer açúcares para esse fungo. Então é uma relação harmoniosa em que um depende do outro, tá? Se um resolver parar de ajudar ou morrer por algum motivo, ambos vão sofrer, tá bom? Então, mutualismo, lembra? Duas espécies diferentes vivendo juntas harmoniosamente, porém uma relação obrigatória. E tem que memorizar esse obrigatório por quê? Porque agora vem protocooperação. Também existe uma relação aí de benefício para as duas espécies envolvidas, porém não é obrigatório, né? Não existe essa obrigatoriedade de um ajudar o outro, né? Não tem essa devolutiva. Se quiser ajudar, muito que bem, sobrevivo bem, mas se não quiser também, consigo sobreviver do meu jeitinho, né? Então, tem aí o caranguejo ermitão, que vive dentro de uma concha que serve de abrigo, e em cima, você tem até no esquema do lado, né, anêmonas, né, sendo colocadas em cima dessa concha. Bom, se o caranguejo ermitão não tiver conchas, beleza. Não tiver concha, não tiver anêmona em cima da concha, beleza, ele consegue sobreviver de boa. Mas se ele tiver uma anêmona em cima, opa, muitos peixes sabem que a anêmona tem substâncias, né, urticantes e que vai causar prejuízo para eles, então não se aproximam desse caranguejo. É uma troca, né? Se tiver lá, ótimo. Se não tiver, ele dá o jeitinho dele, né? Não é obrigatório a anêmona estar ali. A capivara
e muitos outros mamíferos, né? A gente visualiza em cima deles muitas vezes aves que ficam em cima. E essas aves, elas estão ali se alimentando principalmente de carrapatos, né? De parasitas externos que ficam nesses mamíferos. Opa, o pássaro está ganhando alimento, uma relação ótima. E a capivara livre desses parasitas. Então é uma troca de favores. Mas se o pássaro não for lá, paciência. A capivara vai continuar a sua vida, ela não é dependente dessa associação, tá bom? Tem outros exemplos, claro, mas esses ficam aí para você conseguir entender, né, como que é essa relação. E aí, diferenciando, mutualismo. Os dois envolvidos são beneficiados, porém a relação é obrigatória. E aqui não, né? As duas espécies envolvidas, essa relação não é obrigatória entre os dois. Eles conseguem sobreviver independentes, certo? Comensalismo. Comensalismo, uma espécie é beneficiada, ok? Por exemplo, né, aí ganhando restos alimentares, e a outra é indiferente, para outra tanto faz, ok? Então, perceba que até agora a gente está falando só de relações harmônicas, certo? Entre espécies diferentes. Mas aqui, no comensalismo, a gente pode representar como positivo e zero, tá bom? Porque é o nulo. Uma espécie sai beneficiada e a outra é neutra. Enquanto as outras duas primeiras, as duas espécies saem beneficiadas. Então, a gente coloca um positivo com positivo, tá? Aqui é um positivo porque uma sai ganhando, a outra tanto faz, ok? Então, primeiro exemplo, você tem as rêmoras, né? Que são esses peixes que estão pegando carona aí no tubarão. O tubarão, quando ele se alimenta, ele acaba deixando restos, né, de alimento perdidos ali próximo. Então, essas rêmoras já ficam ali, junto sempre com o tubarão, elas andam até fixas, né, no tubarão. Para assim que sobrar um alimento, elas já vão capturando. E aí elas não têm trabalho para capturar e tudo mais, né? A mesma coisa do lado, né, onde você tem os abutres, ok? Eles ficam só esperando lá a carcaça ficar disponível, vão lá e comem o que está, o resto, digamos assim, né? Para os felinos, né, que se alimentaram, tanto faz como tanto fez. Eles já se alimentaram, então eles são neutros, ok? O que sobrou, sobrou. O abutre é que sai ganhando nessa relação, ok? Então, isso é o comensalismo relacionado a alimento, ok? Uma espécie é beneficiada, porém, com relação a alimento. Agora, com relação à moradia, certo? Comensalismo com relação a alimento. E agora, inquilinismo com relação à moradia. Essa palavra você já conhece, né? Então, uma espécie ganha abrigo ou suporte sem beneficiar ou prejudicar a outra espécie. Então, de novo, é uma relação em que um é positivo e o outro é neutro, o outro é zero. Tanto faz. Não me importo do outro estar ali tendo uma moradia, certo? Então, o melhor exemplo que a gente tem são as plantas, ok? Que a gente chama de plantas epífitas, tá bom? Então, toda vez que falarmos sobre vegetais ganhando esse abrigo sem prejudicar, né, a outra espécie, a gente vai falar do epifitismo, tá bom? É um tipo de inquilinismo, mas é um tipo de inquilinismo específico para plantas. Então, nós temos as bromélias, nós temos as orquídeas que ficam ali fixas nos troncos das árvores, mas para a árvore, tanto fez como tanto faz, tá? Não interfere em nada na vida dessa árvore. A orquídea, a bromélia, elas não são parasitas, elas não vão sugar nada dessa planta. Elas simplesmente se fixaram ali, pronto, não incomoda ninguém, tá? A mesma coisa agora que a gente fala, epifitismo é para vegetal, ok? E inquilinismo em geral, né, para todos os outros reinos. Então, aqui tem um exemplo de um pepino do mar, ok? Esse maior, né? E um peixe-agulha. O peixe-agulha, ele vive dentro do pepino do mar, tá bom? É onde ele tem proteção, né? Vem vindo um predador, ele corre para dentro do pepino do mar. O pepino do mar é um animal, certo? Então, é a relação entre dois seres de espécies diferentes. Para o pepino, tanto faz como tanto fez, mas para esse peixe toda a diferença, né? A proteção contra os predadores dentro do pepino do mar. Ótimo, né? Um esconderijo perfeito, uma moradia ótima, né? Próximo é a predação, né? Que eu não tenho nem muito o que colocar, nem muito o que falar também, porque um ser vivo se alimenta do outro, né? O predador e a presa, ok? Coloquei 2 exemplos aqui, mas poderia encher a tela, mas eu acho desnecessário, né? Predação,
tá bom? Alguns também chamam de predatismo, tá? Mas você facilmente vai saber identificar de que tipo de relação ecológica estamos falando, né? Herbivoria, você também já sabe, né, dos animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais, mas também podem se alimentar de algas, tá? Na verdade, a gente fala em herbivoria quando se alimenta dos seres produtores da cadeia alimentar, né? Então, aqui os exemplos básicos, né? Mas você tem muitos outros exemplos de animais herbívoros que podem ser muito bem colocados aqui, certo? Parasitismo, também um assunto que você conhece. E aqui eu só vou dividir, né? Que a gente sabe que parasita é aquele ser vivo que obtém alimento à custa do outro, né? E aí a gente consegue dividir os parasitas em ectoparasitas e endoparasitas. Então, ectoparasitas, pega o prefixo ecto, é porque eles vivem fora do hospedeiro, certo? E o endoparasita é porque ele vive dentro do hospedeiro. Então, na imagem C, você tem um verme, né? Você tem a tênia, né? Que vai causar lá a doença. Ela é um endoparasita, porque vive dentro do corpo humano ou do hospedeiro em que ela estiver, certo? Agora, carrapato, pulgão, que é parasita de plantas, eles são parasitas que ficam do lado de fora do ser vivo. Poderemos colocar aqui também um pernilongo, poderemos colocar sanguessuga, né? Todos são ectoparasitas. Eles obtêm alimento, né? Às custas do outro, que é o hospedeiro, tá? Mas a gente também tem parasitas de plantas e plantas parasitas de plantas também. Então, no exemplo D, a gente tem o cipó-chumbo, que é esse amarelinho que está enrolado no vegetal. E na imagem E, a gente tem a erva de passarinho, tá? Que também forma esses fios enrolados, né, em volta das árvores, onde ela obtém a seiva, né? Elas conseguem penetrar pelo caule determinadas estruturas, né, que a gente chama de austórios, e aí ela consegue sugar da hospedeira a seiva que a outra está transportando dentro dela, tá bom? Então, são exemplos de parasitas. E lembra, endoparasita dentro, ectoparasita fora, tá bom? E parasita é aquele que utiliza um ser vivo que ainda está vivo, ok? Porque se ele estiver morto, a gente chama de predação, ok? Competição, a gente tem aqui que é de espécie diferente, ok? E eles também disputam por recursos do ambiente. Então, disputa por alimento, como estão nas imagens aqui, disputa por água, disputa por território, disputa por, no caso de plantas, né? Disputa por iluminação, né? A gente só não coloca aqui disputa por parceiro, né? Porque como são de espécies diferentes, não tem esse interesse. Mas alimento, território, né? A gente pode colocar aqui. E competição interespecífica, porque são entre espécies diferentes, ok? E para finalizar, o último grupo aí de relações ecológicas, a gente vai ter aqui no amensalismo e antibiose. Amensalismo é esse tipo de relação em que uma das espécies é prejudicada e a outra nem percebeu que prejudicou, digamos assim, tá? Então a gente vai ter um sinal negativo e a outra zero. Para a outra tanto faz, ela nem mal se tocou do que aconteceu, digamos assim, tá? E aí a gente tem como exemplo aqui elefantes. Aí você fica imaginando, né? Qual a relação de amensalismo do elefante? A relação aqui é do elefante com as plantas. As plantas que o elefante pisoteia enquanto anda, as plantas estão prejudicadas. A população delas está sendo reduzida. Muitas estão morrendo, né, quando recebe essa pisada do elefante. E o elefante, paciência, ele tem que caminhar pela floresta, né? Ele não tem muito o que fazer. Então, uma espécie não é afetada, que é o elefante, enquanto a outra, a grama, está sofrendo todas essas consequências, ok? Então a gente chama de amensalismo. Agora, tem um outro tipo de amensalismo mais específico que a gente chama de antibiose,
tá? E aí você lembra, né? Antibiose vai fazer você lembrar de uma palavra chamada antibiótico, né? Então, uma espécie, ela vai produzir substância que inibe o crescimento e o desenvolvimento de outra espécie. Então, poderia colocar aqui sim o exemplo de fungos que produzem substâncias que inibem o crescimento de bactérias, né? Perfeito, esse é um exemplo de antibiose, mas esse exemplo é bem conhecido, então coloquei aqui o exemplo de árvores. Aí você olha e fala assim, nossa, a árvore o eucalipto, ele é uma árvore que produz substâncias que inibem o crescimento de outro vegetal que não seja eucalipto naquela região, ok? Então, é para não haver competição, né, com os recursos do ambiente, com água, com nutrientes que estão no solo. Então, ele produz uma substância, ok, inibidora de crescimento de outros vegetais naquela região, outros vegetais de espécies diferentes, né? Antibiose, certo? Então, é isso e até a próxima aula, pessoal.